Oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 31º episódio. E hoje eu quero convidar você aqui que ainda não me segue no Spotify ou ainda não se inscreveu aqui no YouTube. É só apertar aqui o botãozinho pra você me acompanhar, pra ser notificado sobre os meus vídeos, tá bom? Então, conta aí com o seu apoio. E hoje eu quero começar esse episódio com uma frase que eu vi num post da Epistemia, que eu vou deixar aqui embaixo o link do post pra você ver com mais detalhes, que é: fortaleça o que tem dentro de si. Isso te fará uma pessoa mais segura de si. Quando a gente fala de insegurança, a gente fala de medo. A gente fala de medo de ser a gente mesmo, do medo de mostrar as nossas fraquezas, do medo de ser vulnerável. E eu entro num dilema muito grande de que, ao mesmo tempo que a gente morre de medo de ser a gente mesmo, morre de medo de demonstrar as nossas fraquezas, é muito mais difícil e me dá muito mais medo ser nada daquilo que de fato eu sou, não ser eu mesma. É muito mais difícil de você conviver, de você sustentar uma imagem, sustentar uma vida que não tem nada a ver com você mesmo. Me causa muito mais insegurança. Não causa você? Comenta aqui pra gente conversar sobre isso. Pra mim, é muito mais um terreno muito mais inseguro conviver com coisas que não fazem parte de mim, ainda que alguns dos caminhos que a gente toma para se proteger dessa insegurança, de fato, eu tô tomando esse caminho aqui, não tem nada a ver comigo, mas ele me causa um conforto, uma segurança. É mais confortável estar aqui do que desbravar um mundo que faz mais sentido pra mim, mas é muito mais difícil de viver lá. É desse dilema que eu quero conversar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rolou nesse episódio. E antes de mais nada, eu quero pegar um gancho com uma série que eu tava assistindo ontem, que se chama Ninguém Quer, da Netflix. É uma série de romance. E a protagonista, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá bom? Até porque eu não terminei. Mas a protagonista, ela é uma mulher muito independente, muito forte e muito sincera. Isso me chamou muito atenção, porque ela é muito sincera. Ela é muito vulnerável com quem ela é. Mas até que ponto? É isso que eu quero falar. É isso que me, é isso que me chamou a atenção. Porque desde o começo da série, ela se mostrou uma pessoa muito sincera, muito desinibida, sabe assim? Fala tudo o que precisa ser falado. É muito extrovertida, enfim. E ela, inclusive, ela tem um podcast. Então, ela fala muito sobre. Dentro desse podcast, ela fala de assuntos que muitas vezes são tabus, né? Sobre a questão financeira, sobre a questão de sexo, sobre a questão do empoderamento da mulher. Então, talvez essas pautas também tenham criado, né? Essa personagem mais sincera, mais desinibida, mais aberta a falar sobre tudo. Só que o que eu tô percebendo e o que me chamou a atenção é que, ao mesmo tempo que ela é essa pessoa muito sincera, muito desinibida, isso foi também uma máscara que ela criou pra esconder algumas vulnerabilidades dela, né? Aquilo que de fato ela não quer falar, né? Ela é muito tranquila pra falar sobre muita coisa, muito desinibida, muito sincera, mas algumas coisas travam ela, algumas inseguranças travam ela, coisas que em algum momento, provavelmente, aí eu tô criando já uma personagem à parte, já tô criando um universo à parte que não é mostrado na série. Mas em algum momento, essas travas foram criadas e essa outra personagem, essa outra pessoa saiu à frente, né? Essa pessoa que sim é muito extrovertida, muito desinibida, muito sincera, mas que esconde alguma insegurança. E isso me fez pensar muito, porque eu não sou essa pessoa totalmente desinibida, totalmente tranquila de me expor, assim, na minha vida pessoal, tá? Eu tenho um podcast que eu falo muita coisa da minha vida aqui, mas eu não sou, não sou tão desinibida pra falar assim, sei lá, numa mesa de bar com várias pessoas.
né? Talvez pra algumas pessoas sim. Mas isso me fez pensar o quanto, pelo menos eu, né, sempre projeto muito nessas pessoas que são mais desinibidas, mais sinceras, diretas, fala tudo na lata, assim. Pessoas muito seguras de si. E não necessariamente, né? E uma coisa talvez não tenha nada a ver com a outra. Enfim. Mas o que eu quero resumir nisso tudo que eu falei? Ela fortaleceu uma coisa dentro dela, uma coisa que faz parte dela, né? É genuíno dela. Essa disponibilidade para falar de vários assuntos, de ser muito sincera, de estar à frente desses assuntos de empoderamento feminino, principalmente, que é uma coisa que ela fala muito. Então ela fortaleceu algo que, de fato, era uma fortaleza dela, era algo importante para ela. E isso tornou ela uma pessoa mais verdadeira, mais sincera com o que ela sente. Mas isso nunca impediu também dela ter as suas inseguranças, né? Elas sempre vão existir. Mas eu volto ao dilema. Se é mais seguro viver sendo você mesmo, ou é mais seguro viver com máscaras, conviver aceitando verdades que não são suas, aceitando viver uma vida controlada por impulsos que estão ali para te defender de algo e não impulsos verdadeiros, não impulsos que de fato fazem sentido para sua vida. O que é mais seguro, sabe? Mas o que de fato são essas inseguranças? Inseguranças para mim parecem dúvidas, sabe? Parecem aquelas coisas que martelam na nossa cabeça e medo, né? Causam medo do que essa dúvida vai te responder. São dúvidas sobre o que a gente deveria ser, do que a gente deveria fazer sobre algumas situações. São dúvidas sobre o caminho que a gente deve tomar. E de onde surgem essas dúvidas? Eu acho que muitas vezes, eu sinto que muitas vezes essas dúvidas vêm da comparação com os outros, com a nossa família, com os nossos pais, que por muito tempo são modelos de vida pra gente. Então essa comparação da nossa vida sobre a vida alheia, e isso vivendo num mundo onde a gente tem acesso a muita informação muito rápido da vida de todas as pessoas, da vida da maioria das pessoas. É um caminho perigoso, da gente colocar a nossa vida em comparação com a vida de outra pessoa, uma vida completamente diferente, guiada por caminhos completamente diferentes, por uma família completamente diferente da sua, né, uma vivência diferente, e que também é uma pessoa que vive com inseguranças, é uma pessoa, você está se comparando com alguém que também tem inseguranças, com alguém que também se compara. Mas a gente fica o tempo todo se sentindo muito inadequado, né? Muito fora do que aquela caixinha ali da rede social mostra pra gente, ou daquela caixinha da sua família, ou daquela caixinha do seu círculo de amigos. E é só uma caixinha, né? É só um recorte da vida que aquelas pessoas escolheram viver, ou da vida que essas pessoas puderam viver naquele momento. Tiveram mais chances que você, ou tiveram menos chances que você, uma oportunidade facilitada, ou tiveram uma oportunidade muito batalhada. Essa pessoa se sacrificou para estar ali, ou tiveram N ajudas para estar ali. Enfim, pense em quantas pequenas situações aconteceram com você que te levaram a viver a vida que você tá vivendo hoje. E pensa que para todas as outras pessoas é da mesma forma, sabe? Todas as pequenas coisas que aconteceram com ela levaram ela a viver a vida que ela está vivendo hoje. Esse é um exercício que me ajuda quando eu vejo que eu tô comparando muito. Quando é algo que a gente percebe, né, que tá fazendo. Porque acho que a comparação também vive muito num lugar de a gente nem perceber que tá se comparando, sabe? Não é algo
consciente, assim. As inseguranças também podem vir de expectativas reais. Isso me quebrou um pouco, pensar que às vezes a gente se sente inseguro simplesmente porque a gente criou uma expectativa muito alta sobre aquilo. A gente criou uma expectativa de que seria absurdamente incrível isso. E não foi. E não foi, porque a vida não é tão previsível assim. A vida não é tão perfeitinha de acordo com aquilo que a gente tenta controlar de alguma forma. Então nem sempre a gente vai atingir aquilo que a gente planejou. E isso pode gerar uma frustração e uma futura insegurança, né? De ter que viver sempre pensando que algo vai te frustrar, porque em algum momento a expectativa que você criou sobre aquilo não foi atendida. E você se frustrou. E agora você se sente inseguro sempre que você vai viver algo parecido. E foi só uma expectativa mal alinhada, sabe? Não é como se você tivesse feito algo ruim, ou como se você tivesse errado muito feio sobre aquilo. É só porque você criou uma expectativa muito diferente do que aquilo podia te atender. Caraca, isso me pegou um pouco. Uma outra coisa que gera insegurança é a necessidade de validação externa. Em algum nível a gente precisa da validação externa, até porque a gente convive com pessoas, a gente também quer a atenção, o carinho, o espaço na vida dessas pessoas. Então, em algum nível a gente precisa dessa validação externa. Mas até que ponto a gente vai deixar de colocar o nosso valor em jogo pela validação externa? Até que ponto eu vou deixar de fazer o que é importante pra mim, o que de fato me faz feliz, o que de fato me faz bem, pela validação externa? Se sempre tudo aquilo que a gente faz, a gente tá buscando uma validação externa, vai ser muito difícil da gente não se sentir inseguro. Porque o que tá aqui dentro da gente é um espaço seguro e mais controlável, mas o espaço do outro é completamente incontrolável, porque só diz sobre ele e eu não tenho como saber o que ele vai fazer, ou o que ele vai pensar sobre aquilo. Então pensa se o tempo todo eu tô pensando no que o outro vai pensar sobre o que eu vou fazer. É uma loucura. Mas de alguma forma inconsciente, a gente vive minimamente pensando nisso. A gente vive, mesmo que um pouquinho, pensando sobre o que o outro vai avaliar sobre aquilo. O que não dá pra fazer é se frustrar sempre que a gente não conseguir atingir as expectativas dos outros. Porque caramba, a gente não consegue atingir nem as nossas próprias expectativas. Isso me lembrou mais uma coisinha da série. Pra quem tá assistindo ou assistiu, talvez seja até mais fácil de visualizar. O como também a personagem, em alguns momentos, se deixou levar por essa validação externa, né? Principalmente ali da irmã dela, que tava ali o tempo todo se metendo mesmo no relacionamento dela, né? É um romance, então a maior parte dos assuntos da série envolvem o relacionamento da protagonista. E essa irmã tá o tempo todo colocando quem a protagonista é pra baixo, colocando que ela não deveria ser assim, porque assim ela vai afastar as pessoas dela. E a gente vê a protagonista em alguns momentos realmente levando em consideração essa opinião da irmã. Porque, justamente, a série começa com ela frustrada por estar sempre entrando em relacionamentos que não dão certo. Então, pra ela, a, a, a forma como ela estava vivendo aquilo de fato não estava certa. Então, a opinião do outro contou demais. Né? A opinião da irmã dela contou muito. E ela acabou, em alguns momentos, deixando de ser quem ela era pra tentar cumprir com uma validação externa, tentar cumprir com uma opinião alheia, né? Enfim, vou fechar aqui pra não dar algum spoiler. As inseguranças, elas sempre vão existir. O que preocupa é quando ela te impede de fazer algo, quando aquele medo que surge pela insegurança
te trava, te impede de fazer algo importante pra você. Ou quando isso se torna um mecanismo quase que de isolamento, sabe? De se proteger a todo custo. Por isso a frase fortaleça o que tem dentro de si, isso te fará uma pessoa mais segura de si, faz muito sentido. Quando a gente cria uma autoimagem mais positiva, né? E mais imponente, mais seguro de quem você é. Entender quem você é, né? Buscar sempre por autoconhecimento e valorizar aquelas características que te fazem uma pessoa mais feliz, que te fazem uma pessoa mais respeitosa, que te fazem uma pessoa que acolhe, né? Que é empática com os outros. E assim, parece que essas críticas internas, elas se tornam menos intensas. Essas inseguranças, elas continuam a existir, mas elas se tornem menos potentes e não movam tanto a sua vida a partir delas, e sim a partir das suas fortalezas. Então, buscar conversar sobre isso, ter mais compaixão também com os seus erros, né? Porque se sempre que a gente errar, se frustrar, a gente for, de fato, apontar o dedo pra gente mesmo e, e nos colocar pra baixo, colocar a nossa imagem pra baixo, não entendendo que isso foi um momento da sua vida e não a sua vida, a gente tá sempre alimentando essas inseguranças, né? Eu espero que esse episódio tenha feito algum sentido. Eu tenho falado muito, né, sobre essas defesas, essas inseguranças. É de fato um assunto que eu tenho pensado muito e tenho buscado muito saber mais. E se você gostou desse vídeo, eu peço aqui pra você deixar um like, deixa um comentário se você não gostou também, o que você achou, o que eu poderia melhorar. Eu quero te ouvir também. Um beijo e fique bem.